Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Bem-vindo, bem-vinda. Agradecemos a você que está participando de mais esta reunião Casa de Paz. Então, a nossa declaração de fé: paz seja em sua casa. Obrigado a você que já se inscreveu. Toda semana temos pessoas novas se inscrevendo em nosso canal. Tenha certeza que oramos por você todos os dias e noites, madrugadas. Revezamos nosso grupo, nosso ministério de intercessão, orando por você. Agradecemos a você que respondeu também a nossa pergunta do dia. A Sônia respondeu, a Grace Quintiliano e a Kátia. Muito obrigado a vocês que responderam a pergunta. Está aí nos comentários, qualquer pessoa pode ver a pergunta do dia, pergunta da reunião de paz do vídeo anterior a este. Pode ver aí, Casa de Paz, veja o vídeo anterior, tem uma pergunta, e as pessoas que responderam, você pode também continuar respondendo e fazendo o seu comentário. Muito obrigado a você e conte com as nossas orações. Então compartilhe agora, você já se inscreveu, compartilhe este link para os seus amigos, aperte o sininho, todos os dias tem vídeos novos. O YouTube manda o desempenho do nosso canal todos os meses e agradecemos, são centenas de visualizações. No mês de junho foram 525 visualizações, julho 957 e agosto 994. Está subindo devagar, mas está subindo. E nós parabenizamos a você e agradecemos a você que está acompanhando as nossas reuniões. Os comentários também vão a cada mês aumentando, 248 em julho, 346 comentários em agosto. Então continue comentando. O YouTube faz a análise do desempenho do canal mês a mês. Isso é muito importante, porque eles querem divulgar também mais os nossos vídeos. A CBM, que é a nossa Congregação Batista Missionária, filiada à PIB do Rio, só tem a agradecer a Deus e a você. Estamos na semana chamada Semana da Pátria. E para nós, os batistas, é o mês de missões nacionais. Vamos ver mais um exemplo de Casa de Paz que abençoou o país. A pergunta de hoje, preste bastante atenção, se quiser pode até anotar a pergunta de hoje. Diz assim: você acha que uma pessoa pobre ou uma família pobre pode fazer alguma coisa por sua cidade ou por seu país? Às vezes pensamos que só quem pode fazer alguma coisa pela cidade são os ricos, que têm bastante condições financeiras ou materiais. E as pessoas pobres, as pessoas menos favorecidas, podem fazer alguma coisa pelo país, pela sua cidade? Escreva aí nos comentários, dê sugestões, o que uma pessoa que tem poucas posses pode fazer pelo seu país. Nós vamos aproveitar a sua resposta, vamos aproveitar bastante e fazer comentários, e vocês podem interagir aí uns com os outros através das respostas uns dos outros. Nosso texto de hoje fala sobre isso. Está em Juízes capítulo 6, verso 15. Diz assim, Juízes 6, 15. Abra sua Bíblia ou acesse aí o texto. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Que Deus abençoe essa palavra em meu coração, em seu coração e em nossos corações. Em nome de Jesus, amém? Amém. Nosso tema é o seguinte, título da nossa mensagem: Deus promove a paz no país, começando pelo menor homem e pela menor família. Que beleza, que bom, esse é o nosso Deus. A nossa congregação participa de um projeto que está em várias capitais e cidades do Brasil, chamado Cristolândia.
o trabalho de prevenção e tratamento de dependentes químicos. Então, esse é realmente um projeto muito importante e nós contribuímos, participamos, cada oferta que é entregue em nossa igreja, nós repartimos com esse projeto e outros que nós vamos ver ao longo desse mês, que é chamado Mês de Missões Nacionais. Então, algumas estatísticas sobre essa questão da dependência química. Houve uma pesquisa no ano de 2015, a última pesquisa foi em 2015, 17 mil pessoas entre 12 e 65 anos foram entrevistadas em todo o Brasil com o objetivo de estimar e avaliar os parâmetros epidemiológicos do uso de drogas. Esse foi o terceiro levantamento nacional feito em todo o Brasil, coordenado pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, parceria com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Resultado: maconha. 4.900.000 pessoas declararam usar maconha no Brasil. Crack. Aproximadamente 1.400.000.000. Pessoas entre 12 e 65 anos de idade. Álcool. Mais da metade da população brasileira. Então nós podemos até acrescentar, isso aí, exagerar um pouco, né? Entre 12 e 65 anos, de hora que é proibido vender álcool para menor. Mas eu já vi pais dando ali uma bitoquinha, um gostinho de cerveja e outras bebidas alcoólicas para seus filhos, infelizmente. Cerca de 46 milhões informaram ter consumido álcool e aproximadamente 2.300.000 apresentaram critérios de dependência de álcool. Cerca de 4.400.000 pessoas reportaram ter discutido com alguém sob efeito do álcool nos 12 meses anterior à entrevista. A prevalência de ter reportado que destruiu ou quebrou algo que não era seu sob efeito do álcool, 1.100.000 pessoas. Essa é uma estatística que nos ajuda a dizer que nós precisamos de uma mensagem para as casas que estão sendo atingidas por essa guerra, por essa pandemia, por esse flagelo. São drogas permitidas e proibidas que têm sido como prisões para viciados e familiares que não sabem o que fazer com essa pandemia junto com o novo coronavírus, que tem destruído milhares de vidas e famílias. Precisamos então levar a paz para essas casas atingidas. Que lições podemos destacar da história desse pequeno homem e dessa pequena família que Deus usou para a libertação em seu país, em sua cidade, e trazer paz para a sua cidade? Primeira lição: Deus usa quem Ele quer, independente do tamanho físico, da situação da família, da condição financeira, para conquistar suas vitórias mais difíceis. O exemplo está aí no livro de Juízes, capítulo 6, verso 15. O nome do personagem é Gideão. Ele dizia assim: Senhor, respondeu Gideão, como livrarei a Israel? A minha família é a mais... Israel era o país. A minha família é a mais pobre em Manassés. Como se dissesse assim: a minha família é a mais pobre da cidade do Rio de Janeiro. O que eu posso fazer pela cidade do Rio de Janeiro? O que eu posso fazer pelo Brasil? Eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou o mais pobre. Não tenho salário, não tenho emprego, não tenho condições nenhuma. Dizia Gideão. Mas essa foi a família e essa foi a pessoa que Deus usou para libertar o seu país, a sua cidade naquele tempo difícil. Gideão pensava que Deus só podia usar os grandes.
Pensava que se alguém fosse pequeno, se alguém fosse pobre, Deus não poderia fazer nada. Deus não poderia executar o seu trabalho se a pessoa é pobre. Deus não pode executar se é pobre. Gideão pensava assim, antes da conversa com o próprio Deus. Então eu quero nessa reflexão, nessa mensagem, desafiar você a conversar com Deus e a perguntar para Deus, Deus, o que eu posso fazer pelo meu país? O que eu posso fazer para ajudar a minha cidade? Para ajudar os flagelos, as prisões que os meus vizinhos, meus conterrâneos estão sofrendo. Uma delas é a prisão das drogas, a pandemia das drogas. Não há só pandemia de coronavírus, há uma pandemia de drogas permitidas e proibidas que está destruindo vidas e famílias, e nós choramos o tempo todo com isso. Segunda lição, Deus usa muitas vezes, muito mais, os pobres e os menores e os mais carentes para executar suas maiores obras. É claro que Deus pode usar também os grandes, Deus pode usar também os ricos. E Deus quer usar você, que é grande, que se considera grande, que se considera rico, tem bastante posses. Mas Deus, nos exemplos que nós temos, nós vemos usando mais os pobres, mais os menores, os pequenos, do que os grandes em suas grandes obras. Nós temos o exemplo aqui de Eliseu e o seu servo. Apenas duas pessoas. O texto é 2 Reis, capítulo 6. Houve uma guerra, havia uma guerra também. E esses dois homens foram cercados por um dos maiores exércitos, um dos exércitos mais perigosos do mundo, que era o exército dos sírios, com muitos carros e cavalos de guerra, e eles não tinham chance. Eram apenas dois. Eles não eram soldados, eles eram servos do Deus Altíssimo. E um dia o servo do profeta levantou, abriu a porta e, quando ele viu, ele correu para dentro de casa, trancou a porta, falou assim com o profeta, profeta, estamos cercados. Há um sem número de soldados e cavalos e carros de guerra cercando a cidade e estão à nossa procura, estamos mortos, senhor profeta. E o profeta Eliseu orou assim, dizendo assim, isso está em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas. Aí o profeta diz assim, agora abre a porta e olha de novo. Quando ele olhou, viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os exércitos do Deus Altíssimo, do Deus vivo, se uniram a dois homens pobres e carentes e trouxeram paz e libertação para a sua cidade e para seu país. Veja o texto todo aí em 2 Reis, capítulo 6. Terceira lição. A presença de Deus na casa, na cidade e no país é a garantia da vitória na economia, na educação, na saúde, na segurança de uma cidade e de um país. Querem ver o exemplo disso? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 7. Pula só um capítulo aí. Você está no capítulo 6, tem aí a história desses dois homens. No capítulo 7, tem outra história. Aí já é outro ato da história de Deus agindo, libertando a cidade e o país. Novamente a cidade estava cercada. E o cerco já era muito longo. A fome era muito grande na cidade. Não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, o povo estava morrendo, a situação era gravíssima. Na economia, na educação, na saúde, na segurança, tudo fechado, não tinha como funcionar nada. Prisão sem solução. Era uma pandemia sem vacina, durante muito tempo, sem esperança. O próprio comandante do exército disse assim, olha, que era um ministro da guerra naquela época, disse assim, olha, nem Deus pode resolver isso. E ele viu Deus resolver, mas ele, infelizmente, não pôde provar por causa da falta da fé.
E sabe quem Deus usou? 4 leprosos. Segundo Reis, capítulo 3, verso 7, diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram um ao outro: por que ficar aqui esperando a morte? Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos sírios. Eles resolveram invadir o acampamento dos inimigos, do exército inimigo. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os sírios ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fujamos. E eles realmente fugiram ao anoitecer. Está no verso 7. Abandonaram as tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. E quando os leprosos chegaram ao acampamento, comeram e beberam. Pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam também tudo isso, porque havia muito ouro. Eles no acampamento levaram riquezas. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo em nossa cidade e em nosso país. E eles então foram à cidade, gritaram a alguém que estava lá, talvez um guarda, e disseram assim: olha, o acampamento dos inimigos está deserto. Tem comida, tem tudo lá, tem água, tem riquezas. O soldado foi avisar o presidente do país, ao prefeito, o governador. Sabe o que ele disse assim? Ele disse: olha, isso é a estratégia da guerra. Se a gente for lá, eles vão nos atacar depois que a gente chegar lá. Mas alguém aconselhou e disse assim: quem sabe Deus está resolvendo para nós. Então ele mandou uma comitiva de soldados. Quando chegou lá, era realmente conforme os leprosos tinham dito. Deus havia trazido libertação para aquela cidade e para aquele país. Esta é a nossa mensagem. Esta é a nossa ideia. Deus está dizendo para a nossa cidade, para a sua cidade, onde você está: paz seja em sua casa. Esta é a mensagem do Senhor Jesus. Ele nos mandou seus discípulos irem de casa em casa dizendo: paz seja nesta casa. Concluindo, há uma missão aqui no Brasil, a sigla é MADD. São mães contra o dirigir embriagado. Mães contra o dirigir embriagado. Anote aí, você pode procurar na internet. A ideia desse projeto é acabar com a embriaguez ao volante, ajudar a combater a direção sob efeito do álcool, apoiar as vítimas desses crimes violentos e prevenir que menores de idade consumam álcool. Essa organização foi criada em 1980 e ela foi criada nos Estados Unidos da América, exatamente porque houve um ano nos Estados Unidos da América em que morreram mais pessoas, mais motoristas e pessoas vítimas de motoristas embriagados nos Estados Unidos do que nas guerras naquele ano. Vejam que estatística triste. Mais pessoas morrendo vítimas de motoristas bêbados e embriagados ou drogados do que nos campos de guerra. Hoje essas mortes lá foram reduzidas pela metade. Mas ainda é muito. Para mim, ainda é muito. Nós precisamos acabar com esse tipo de morte, porque é uma morte prematura. Essa organização está começando a trabalhar no lugar certo, que é onde? Em casa, na família. Quando houver paz em casa, quando houver paz no interior de cada casa, no interior de cada vida, ninguém vai precisar mais de álcool nem de droga, nem permitida, nem proibida. Haverá paz no trânsito, haverá paz na cidade, haverá paz nas ruas, haverá paz no país.
Em nome de Jesus, amém? Daqui a pouco vamos orar, vamos fazer juntos a oração de libertação do uso de álcool e droga. Vamos fazer? Você quer fazer essa oração? Mas antes, inscreva-se aí no nosso canal. Aperte o sininho. Clique aí no joinha, muito importante para nós, para mais pessoas continuarem acompanhando nossos vídeos e essas reflexões que são muito importantes para este tempo. E mande o link para quem você quiser. Compartilhe. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Repita comigo a oração de libertação do uso de álcool e drogas, dizendo assim: Senhor, livra-nos e liberta aqueles que estão viciados em substâncias que alteram raciocínio e comportamento. Queremos todos ser sóbrios e vigilantes contra o diabo e suas drogas inimigas. Queremos ter controle sobre aquilo que dizemos e fazemos, sobre nossas palavras, ações e atitudes. Em nome de Jesus, promova a libertação das drogas que afetam a mente e levam a comportamentos destrutivos, trazem mau uso, trazem mal para a saúde e para os relacionamentos. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Repita essas palavras. Livra a minha família do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração. Livra nossos filhos dos violentos. Pensam mal no coração continuamente, se ajuntam para a guerra. Aguçam a língua como a serpente, como o veneno das víboras está debaixo de seus lábios. Livra-nos, Senhor, desse veneno. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram a desviar os seus passos. Pedimos libertação para aqueles que estão presos a vícios. Marcos Antônio, Ana Clara, Ana Carolina, Larissa, Luciana, Maria Cristina, Arnaldo, Beatriz, Luana e a mãe. Ó Deus, liberta essas vidas. Fale agora o nome de alguém da sua família que está preso a algum vício. Seja filho, pai, mãe, irmão. Fale o nome dessa pessoa que está viciada, que está presa a algum vício. Dizendo, Senhor, liberta, Senhor, essa vida. Pedimos também, Senhor, saúde para os enfermos físicos, emocionais e espirituais. Saúde para o Hugo, Bros, Letícia, Hilton, Neiva, Francisca, Delian, Salete. Abre porta de emprego para Sônia, Pablo. Agradecemos também porque o Senhor abriu a porta de emprego para o Pedro Henrique. Trouxe saúde para ele. Seu avô já ligou para nós, o irmão Adonias, dizendo que o Pedro Henrique melhorou na saúde e conseguiu um emprego, está muito bem, graças ao Senhor. Pedimos conforto para os enlutados, proteção para os trabalhadores que precisam sair, avivamento para a nossa igreja, conversão de almas a Cristo. Pedimos tudo isso ao Pai Celestial, no poder do Espírito Santo, no nome do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, oramos e todos digam amém e graças a Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Obrigado a você pela sua participação. Não fique triste porque daqui a pouco, às 10 horas, começa o culto da nossa Igreja Mãe. Ao meio-dia, às 12 horas, temos nosso Minuto Infantil. Às 18 horas, nossa segunda Casa de Paz. Vamos continuar nessa temática que podemos fazer pelo nosso país, pela nossa cidade. E às 19 horas, o nosso culto da PIB, da nossa Igreja Mãe, é o último culto do dia. Eu passo o domingo todo ouvindo culto e vendo culto e participando de culto. Estamos chegando ao final da nossa reunião de hoje, mas não esqueça de inscrever-se e compartilhar este vídeo. Antes de encerrar, uma bênção para você e para a sua casa. Salmo 3:8 diz assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo, Deus Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, essa bênção para todos os meus irmãos, irmãs, famílias, casas, pais, filhos, avós, tios, toda a família, em nome de Jesus. E todos digam amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, se Deus assim nos permitir.